Mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é respeito versus agressividade. Como ser respeitado em um mundo tão agressivo? A real é que hoje nós vivemos uma das épocas mais conectadas que já existiram. Estamos muito conectados com qualquer parte do mundo, estamos mais próximos, mas ao mesmo tempo vivemos uma das épocas mais desconectadas. Ou seja, tratamos as pessoas como coisas, ofendemos como se simplesmente não estivéssemos mais falando de seres humanos. Como a gente lida com isso? Em qual âmbito a gente se encaixa? E dicas assim fundamentais que eu acredito para ter mais saúde mental e melhores relacionamentos. Mas antes, se você quiser uma cópia gratuita do meu livro digital, clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail e, claro, participe da nossa comunidade, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos e vamos agora nos aprofundar no tema. Certo? Primeira coisa que nós precisamos fazer é diferenciar respeito de agressividade. Por quê? Porque nós o tempo inteiro queremos saber como nos defender das pessoas, como sermos mais respeitados, mas a real é que você está se fazendo uma auto-observação para entender se na verdade as pessoas não estão querendo se defender de você, né? A real é que toda hora pensamos em estratégias para nos defendermos dos outros. Mas e se as outras pessoas estiverem também buscando estratégias para se defender da gente? Então precisa ter uma conscientização nesse sentido. Então eu vou falar algumas posturas e a diferenciação de cada categoria. A primeira postura fundamental está ligada à agressividade. Qual que é a primeira postura? Não respeitar a opinião do outro, achando que nós descobrimos o grande segredo ou o grande dilema. A real é que hoje nós pegamos aqui que a pessoa lê o título de alguma coisa, de um livro, de uma matéria, ouve alguma coisa na TV, ouve alguma coisa no rádio ou qualquer coisa que seja e já acha que descobriu o dilema que faltava. Então, de acordo com a concepção dessa pessoa, a solução do mundo está ali. Tá? Não é desse jeito que o mundo vai se resolver. É desse jeito que a economia vai se resolver. É desse jeito que qualquer movimento social vai se resolver. É desse jeito que o Brasil vai se salvar. Né? Então, essa é a primeira coisa. Está totalmente ligada à agressividade. E muitas vezes, mesmo que você ache que você só está expondo a sua opinião, mas não está apenas expondo sua opinião, por quê? Porque verbalmente e não verbalmente você está impondo e desmerecendo outros pontos de vista e principalmente se colocando como uma pessoa mais inteligente do espaço. E como que a gente faz isso, né? Verbalmente, acho que fica claro. É só você entrar em qualquer disputa que aconteceu nos últimos tempos agora, nas eleições, antes, pós-eleições ou qualquer coisa que seja, você vai ver que, meu candidato, seu candidato, meu candidato, minha proposta, acabou. Isso daqui já deixa claro que a pessoa está sendo agressiva, tá certo? Mesmo que na concepção dela, ela não esteja sendo. Mas se você dá um soco na cara de alguém, você está sendo agressivo, mesmo que você fale que não, né? Então, assim, a sua postura, ela dita. Não é o que a pessoa acha que tá, não, é o jeito que ela tá falando, tá bom? E não verbalmente, né? Como que você não respeita alguém não verbalmente? Fala. Pô, claramente eu rejeitei a ideia da pessoa fazendo isso, né? Então, ou fazendo assim, enquanto a outra pessoa está falando. Isso é agressivo, porque no meio da linha de raciocínio da pessoa, ela começa a se sentir um idiota, um pateta, como se ela estivesse falando um monte de besteira, um monte de merda, e você, mais uma vez, o paladino da moral e da construção e do que seja dos argumentos, você é o que sabe tudo, tá? Então começa por aí. Essa é a postura agressiva versus a postura de respeito. Qual que é? Respeitar a opinião do outro, mesmo que você não concorde, tá? Tem um vídeo aqui que eu coloquei no meu canal, inclusive, que é como você ser uma pessoa melhor. E a premissa desse vídeo é, e se eu estiver errado? O tempo inteiro você precisa ter essa noção. E se você estiver errado? E se o que a pessoa está falando está certo? Mas Thiago, eu sei que o que a pessoa está falando é uma tremenda de uma besteira. Ok, beleza. Então, utilize para aprender mais sobre o ponto de vista dessa pessoa ou sobre como que eu posso influenciar essa pessoa melhor. Porque ela tem um ponto de vista. Ela sabe, ela pelo menos compreende de uma forma que você não compreende. E você só vai se conectar com essa pessoa, primeiro, respeitando a opinião dela. Verbalmente, tá? E não verbalmente. Verbalmente é muito simples. Tá, me explica um pouco melhor para eu entender de verdade. Verbalmente. Não é tipo, tá, então me explica isso aí. Isso aí é agressivo.
tá? Sendo que, na verdade, você está sendo mais agressivo não verbalmente no exemplo que eu acabei de dar, beleza? Mas entenda isso, é um conjunto, não vai dissociar uma coisa da outra, tá? Por mais que eu tô separando aqui os conceitos, beleza? E não verbalmente. Não verbalmente é tendo uma postura aberta, não é tendo uma postura muito fechada. Mas tudo bem se você cruzar os braços, mas mostrando que você está atento à pessoa. Não é isso o problema, cruzei os braços, já estou ofendendo a pessoa. Claro que não, né? Mas a real é que, nossa, tá, fala o que você pensa. O que contou mais? Minha passada de mão na cara, que a maioria faz, ou tá, fala o que você pensa. É óbvio que foi a minha passada de mão na cara que desmoralizou o que a pessoa está falando. Então, faça essa junção. Compreenda quais são os sinais, como você está se comportando e principalmente entenda como a pessoa está se sentindo perto de você. A forma como ela reage à sua comunicação é provavelmente o efeito que você está causando nela, né? Então mesmo que você ache que não esteja sendo agressivo, você está, se ela estiver reagindo de forma defensiva, tá certo? Então compreenda essa dinâmica, pega esses pontos e agora entenda qual que você precisa arrumar para parar de ser agressivo e começar a ser respeitado. Segunda atitude agressiva. Mostrar soberba na hora de argumentar. Como assim? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma opinião, talvez elas já tenham esgotado os seus argumentos, ou talvez elas tenham uma opinião, mas nem saibam por que elas têm aquela opinião, e aí elas começam a utilizar de outros artifícios para fazer você cair nessas armadilhas, ou pelo menos começar a acreditar mais, ou qualquer coisa que seja, tá certo? Como, por exemplo, usando credenciais que de nada valem, né? Você pode, por exemplo, parafrasear alguém, você pega lá um ídolo, ah, não, Albert Einstein pensava que era assim, por exemplo, né? Sendo que, tá, mas nem cabe, ele nem era uma autoridade no que nós estamos falando, ou, por exemplo, tá, e daí? Foram tempos diferentes, hoje é diferente, acho que deu pra entender, tá? Não foca no Albert Einstein não, foca na ideia, eu pegar uma figura histórica respeitada, que foi hiper mega inteligente, ou, por exemplo, falar que eu sou psicólogo, ou que eu sou advogado, ou que eu sou médico, ou que eu sou engenheiro, ou falar que qualquer coisa que seja, utilizar de credenciais que não necessariamente estejam ligadas ao conceito, que não necessariamente estejam ligadas à discussão, e assim como só pelo fato de tal pessoa ter pensado isso, ou pelo fato de eu ser médico, advogado, psicólogo, ou qualquer coisa que seja, eu sou mais inteligente que você, né? Então isso é uma soberba, tá? Mesmo que você acredite que não. Agora é óbvio que, Thiago, então eu nunca vou poder falar, não é isso que eu estou dizendo não, tá? Tudo depende do contexto, uma discussão ela é baseada em uma construção. Então pode ser que faça sentido você usar assim, tá? E na verdade é um bom artifício para você usar, para você basear os seus argumentos, é óbvio que é, mas a questão é justamente essa. Entenda se você está usando isso como válvula de escape, como forma de ofender, como muitas vezes estão tendo nexo, mas você utiliza, estudos comprovam que, e na verdade não, tá, mas quais estudos, ou quais especialistas comprovam que é, sacou a ideia? Então quando você faz isso, já esgotou seus argumentos, você dá pra sentir isso no meio de uma discussão. Então se você utiliza, ou se alguém utiliza isso com você, é uma postura mais agressiva, tá certo? Agora versus uma postura mais respeitosa. Mostre humildade ao argumentar. Qual a melhor forma de você mostrar humildade na minha concepção? Na hora de argumentar. Independentemente da sua credencial, de qual curso você fez, de qual pessoa que você esteja parafraseando, tá? Você coloca como não verdade absoluta. Desde que se aquilo é uma opinião, não existe verdade absoluta em opinião. Em fato, ok, aquele carro bateu. Sim, aquele carro bateu. É um fato, não tem como... não bateu. Não, bateu muito forte, bateu muito fraco. Virou opinião. Então, depende da compreensão de cada um. Então, o carro bateu, beleza, é um fato, não tem como discutir isso. Agora, mas eu acho que o cara estava errado, que o cara não estava errado, opinião. Certo? Então assim, entenda isso, mostre humildade, prove ou coloque que você não sabe tudo, sabe? Coloca, poxa, primeiro, uma outra forma de você mostrar humildade, coloque que você não está atacando a pessoa e que na verdade você respeita, você entende o que ela está querendo dizer. Fala, vamos lá, eu vou falar meu ponto de vista e ele não está contradizendo o seu, tá? Eu só quero te mostrar a minha forma de enxergar a parada. Ó que legal, você já está sendo humilde. Né? Tá sendo humilde. Ou, por exemplo, legal, mas o que você acha, por exemplo, do que Albert Einstein falou? Certo? Então, peguei, parafraseei alguém, mas parafraseei com respeito, parafraseei abrindo para uma discussão. Né? Olha como são muito diferentes. E eu te garanto, aplica isso para você ver como as pessoas vão reagir a você. É surreal a mudança.
tá certo? Terceira atitude agressiva: force e ofenda quando alguém não concordar com você. Aí entramos no que mais está acontecendo hoje. Eu pego um título, eu pego um movimento, ou pego uma classe e coloco uma contra a outra. Eu não preciso nem entrar nos méritos, né? Mas está muito claro isso. Ah, por que você não vai votar em tal pessoa? Porque ele é... né? Ou porque ela é... porque não gosta de tal classe, né? Enfim, não vamos entrar nesse ponto, né? Eu acho que já deu para entender. Se você acessou hoje as mídias sociais, você já deve ter visto alguém agir assim e alguém ter que se defender disso, ou por aí vai. Espero que você não seja essa pessoa que ataca dessa forma. Então é basicamente o quê? É uma pessoa que você perdeu os argumentos, você não sabe muito bem onde está sustentada a sua crença, você está sendo muito mais emocional, é aquela pessoa que, sei lá, sofreu um assalto e acha que o mundo inteiro é inseguro. Né? A real é que mas a real é que não é tão assim, né? Você acaba pegando o seu fato e jogando para uma linha mais generalizada, né? Ou seja, não existe mais lugar seguro na face da Terra porque eu passei por tal experiência. É o que mais acontece hoje. Eu pegar uma frase e categorizar a pessoa como qualquer coisa que seja, tá bom? Essa é uma postura totalmente agressiva. A probabilidade de você estar errado é gigantesca, tá? Então toma muito cuidado com essa atitude. E a terceira atitude respeitada é você se conectar emocionalmente com a pessoa. É você trazer exemplos concretos, mas não exemplos apenas que tratam de dados, mas contar histórias, contar uma história sua, contar uma história que já tenha uma boa notoriedade, uma história, um fato histórico, uma linha de raciocínio sustentada por bases históricas, onde as pessoas se comovem, onde as pessoas falam, caramba, eu nunca tinha pensado por essa forma, né? Eu nunca tinha pensado nesse formato. E a real é que a política sabe muito bem lidar com isso, né? Elas pegam candidatos populistas, muitas vezes se conectam, mesmo que não sejam aquilo, mas se conectam com a outra pessoa porque ela pega um tema inflamado, conta uma história linda e tal. Isso gera sim respeito, tá? Ah, Thiago, mas isso não é antiético? Claro que não, a partir do momento que você esteja condizente com a verdade, não é? Você não vai inventar uma história para comover alguém, aí você está sendo obviamente agressivo, você está mentindo, né? Então acho que eu não preciso entrar nesses méritos. O que eu quero dizer é, conecte-se emocionalmente. Mas, Thiago, tem pessoas que mesmo assim, apliquei as 3 estratégias de respeito que você menciona, e eu até suportei emocionalmente as 3 estratégias de agressividade que usaram contra mim, mas, cara, não mudou, não deu certo. Olha, entenda, há pessoas que não vai ter jeito. Elas estão muito presas às suas crenças e tá tudo bem, não tô aqui para julgar ninguém, certo? Tá tudo bem, até porque eu tenho as minhas crenças, com certeza você que tá assistindo tem, então entenda que outras pessoas vão ter sim. Para elas, o que você faz, o que você fala é um absurdo, da mesma forma que para você o que elas falam é um absurdo. Então entenda que assim, infelizmente é óbvio que tem coisas que são muito difíceis de aceitar, mas tudo bem que você não aceite. Mas não há necessidade de você atacar alguém ou ficar o tempo inteiro tentando convencer aquela outra pessoa de que essa linha não é a adequada. Até porque, por exemplo, eu vi muito isso, né, agora nas eleições, de pessoas que falam, caramba, cara, a realidade tá aí, olha o que fizeram, um puto cara tá preso e não sei o que lá, como vocês não abrem o olho? Vi muitas vezes pessoas pensando assim, eu muitas vezes pensei assim, mas a real é que, cara, se tudo que aconteceu não mostra a verdade, ou pelo menos o que você acredita ser verdade para aquela pessoa, cara, não vai ser você que vai mudar. Você pode usar os 3 pontos de respeito aqui, não vai ser você que vai mudar, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Cuidado apliquei as 3 linhas de respeito, mesmo assim, essa pessoa continuou sendo aquilo que eu discordo. Aí eu faço o quê? Transiciono para a agressividade. Então é como se eu fui humilde, né? Não julguei, respeitei a opinião da pessoa, me conectei emocionalmente, mas nada deu certo, então eu vou ofender essa pessoa. Não faça isso. Mantenha a sua linha, mantenha os seus valores. Entenda que você é responsável por fazer a sua parte. Não adianta nada você querer que as outras pessoas façam a sua parte também, tá?
Pessoas vão aprender de forma mais árdua, outras não, outras vão morrer com aquela linha de raciocínio, outras não, outras vão mudar de opinião. Vi todos os casos, né? Passei por todos os casos, já fui casos também de que, caramba, cara, como que eu pensava isso há um tempo atrás, né? Olha como eu evoluí, então eu compreendo isso, tá? Talvez a pessoa esteja nesse ponto de ruptura e não vai você chutar o ovo, a pessoa precisa amadurecer. Aquela ideia do casulo da borboleta, né? Você abre, querendo ou não, na verdade morre e ela não se torna uma borboleta. Não, você tem que deixar o tempo dela para ela sair daquele casco, tá? Então é entender isso, beleza? Então saiba diferenciar agressividade e respeito, pratique as práticas de respeito e tenha paciência com quem, infelizmente, discorda de você, porque o mundo é e sempre será assim. Por mais que com as redes sociais a discordância está toda hora na tua cara e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. E sempre vai ser, como eu digo, controle emocional. Então assista os vídeos aqui do canal de inteligência emocional e eu tenho certeza que você vai ter muito mais saúde. Beleza? Então deixa aqui no comentário pra você o que é uma atitude de respeito, qual atitude agressiva você não gosta de passar e como você lida com isso. Vamos conversar, deixe seu comentário aí. E como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo.